Ai, a crise da meia-idade. Quando você chega naquela idade que todo mundo diz que é terrível. Primeiro os 30. Aí já chegam botando aquela pressão no que você tem, no que você é, no que você deveria ser. Aí você vê que na verdade tá tudo bem. Quando você menos espera, começa a falar dos 40, que nossa, dali pra frente é só pra trás, ali tudo muda. Aí você chega nos 40 e de novo pensa, ué, eu tô me sentindo até que bem? É maluco, né, pensar em como isso mudou ao longo dos anos. O que antes parecia o começo do fim é, na verdade, o começo de um novo começo? Será que agora os 40 são os novos 30? E os 30 são os novos 20? Ou não tem nada disso e é a gente que decide mesmo o que fazer com a nossa idade? Já vou jogar essa pergunta para as nossas convidadas de hoje, duas maravilhosas. Júlia Faria, atriz, jornalista, escritora, influenciadora, apresentadora. Sara Aline, também psicóloga, palestrante, comunicadora. Gente, eu sei que vocês têm idades diferentes, 40 e 28. Vocês sentiram isso ao longo dos anos? Quer começar? Eu posso começar. Com certeza, acho que principalmente sobre essa surpresa que todo mundo coloca uma grande pressão de Sara, você vai sair da casa dos 20, vai pros 30, e aí tudo mudou. E principalmente você precisa mudar. Então agora ficam falando muito desse imaginário que acontece, que é esse vácuo entre os 27 e 28, chegando nos 30, que você não tem ainda, talvez, o seu milhão, você não tem a sua vida resolvida, você não tem os seus sonhos, mas você deveria ter? Ou não, calma, com 30 ainda dá tempo de você construir. E aí vem uma pressão social muito grande em relação à chegada desses 30 anos, que eu particularmente, sendo bem sincera, acho que pra mim, na minha vida, eu não cedo muito a essa pressão. Tá tudo bem, eu sinto que eu gosto da ideia dos 30 até chegar pela maturidade que eu acredito que pode se somar também com a idade e com as consequências da vida. Mas acho que eu também tenho esse pilar um pouquinho por conta da psicologia, né? O fato de eu não só ser psicóloga, mas fazer terapia por tantos anos da minha vida já me faz me familiarizar um pouco mais com cada uma das fases e saber que cada uma delas vai ser interessante pra minha personalidade e afins, mas não tem como mentir que tem até um terror, né? Um grande suspense sobre essa chegada que eu tenho até medo de colocar tanta expectativa, porque eu acho que quando chegar eu vou falar, nossa gente, vocês colocaram tanto terror e eu tô aqui, ó, seguindo a minha vida normal. É isso. Corta pra gente no futuro, Júlia. Eu tenho 37 também, depois dos 30. Cara, eu acho que se a gente voltar lá pra nossa infância, tipo, a gente criança, olhava as pessoas de 30 anos, era um outro momento, né? Achava que aquilo ali já era exatamente o que você trouxe na cabeça, né? O início do fim. E hoje, assim, só melhora, só vai melhorando. Acho que lá atrás também tem um negócio que a idade traz, que é muito maravilhoso e que não tem outro jeito, tipo, você pode fazer análise desde o dia que você nasceu. Tem coisa que é só experiência. Então você pode entender teoricamente como aquilo funciona, tentar nomear aquilo tudo, mas tem coisa que só vivendo e passando pela experiência você vai saber. Então, sei lá, a primeira frustração amorosa, quando você termina né, adolescente, não sei, quando você em casa teve sua primeira frustração amorosa, acho que é meio inevitável a gente passar por isso em algum momento, né, salvo as raríssimas exceções de pessoas que vivem um encontro tão cedo e passam a vida inteira dentro desse encontro. Mas lá atrás, quando você vive o primeiro, você acha que você vai morrer. Você acha que a vida acabou. Eu lembro até hoje, assim, eu tenho muito viva na minha memória a minha primeira decepção amorosa, o meu primeiro término de relação. Eu achava que... Você acha que... Aí, com o tempo, você vai vendo que do chão você não passa. Ninguém morre de amor. Não morre. E aí você vai passar o tempo, você vai atravessar aquele luto, né? Você vai reconstruir sua vida, você vai, né? Quem sabe, se você for investigar e se interessar por aprender, né? Junto com aquela dor, você vai ressignificar coisas, aprender muitas coisas, né? E aí depois você vai se apaixonar de novo e vai achar que ama mais aquela pessoa nova do que... Nossa, eu achava que amava muito, mas olha o que eu tô vivendo agora. E aí... Cada experiência que você vai vivendo, e não por isso que tem que ter quilômetro rodado, tem que ter vida vivida, e isso só o tempo vai te dar, então os anos trazem isso de bom, eu acho, que daí você vai entendendo que, cara, você não morreu quando terminou aquela, e você viveu uma nova, e que se essa nova acabar, você já sabe que você não passou do chão ali, você recuperou, e talvez você aprenda uma coisa a mais com essa, que vai te trazer um estofo para você levar para as próximas, né? Você precisa errar para aprender. Tem coisas que a gente precisa arriscar, que a gente precisa experimentar. E
precisa de vida, né, para você poder fazer isso. Isso só o tempo traz. Então, eu amo quando troco com pessoas de 20 e poucos anos, se sentindo, né, já velhas, ou tipo, você fala, cara, que não tem tempo, eu recebo tantas mensagens. Não, porque eu já vou fazer 30 anos e eu não estou feliz no meu trabalho, eu não estou feliz na minha relação e eu já vou fazer 30 anos. Fora a questão biológica de quem deseja gestar, né? Porque a maternidade tem 1000 caminhos, mas eu acho que é a única coisa que de fato tem um cronômetro rodando contra a gente aí, né, fisiológico, para a mulher que quer gestar e que é uma sacanagem, mais uma disparidade entre tantas que a gente enfrenta, né, em relação aos homens, porque realmente isso é um negócio que, né, a gente tem corrida, mesmo, né? Que para cada mulher é uma, mas que também eu convido todas a investigar desde cedo, né, tem 1000 exames que a gente pode fazer desde muito nova, porque inclusive tem meninas, mulheres de 20 e poucos que resolvem gestar e entendem que por algum motivo para ela já tá ficando tarde, né? E tem mulheres com 40 e poucos que engravidam com muita facilidade. Mas fora isso, que é uma questão fisiológica de quem tem esse sonho de gestar, pro resto, hoje é o dia mais jovem que você tem para você experimentar qualquer coisa. E quanto mais velha você for, né? Quanto mais você tiver vivido, eu espero que mais estofo você tenha para poder agarrar tudo que você quiser na sua vida, sabe? Então eu fiz 40, eu senti muito mais os 30 do que os 40, porque hoje eu já sei muito mais coisa que quando eu fiz 30 eu não sabia. Com certeza, e é um olhar muito gentil sobre a maturidade ou até o processo de envelhecimento. É isso, o envelhecimento é uma coisa também, né, que a gente às vezes... E um olhar muito gentil em relação à pressão que a gente sente e à busca da felicidade, né, Sara? Porque isso, às vezes a gente acha assim, eu tô com 28, eu não tô feliz no meu trabalho, mas talvez com 35 você também não esteja, talvez com 45 você também não esteja. Essa busca pela felicidade associada à idade, como se, quando eu tiver 35, eu tenho que estar feliz. A gente vai passar a vida inteira buscando essa felicidade, né, e colocando a felicidade ali em algum lugar, né? Eu tenho 35, tenho que estar feliz no relacionamento, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar isso. A gente não tem que nada, né? A gente tem Exato. E que felicidade é essa também que a gente acha que sabe? Sim. Esses dias mesmo eu participei de um podcast e também levei isso pro meu podcast, né? Eu tenho um podcast de saúde mental, que a gente tava falando sobre essa questão da felicidade e do alívio e como isso transita em cada uma das nossas vivências. Porque hoje, o mito da felicidade constante é literalmente um mito, porque a gente não pode ser feliz o tempo inteiro, porque a gente nem consegue, emocionalmente falando, conhecer as nossas emoções a partir só da lupa da felicidade. Porque a vida, ela é sem constância, ela é sem previsibilidade, são vários acontecimentos, são muitos marcos temporais na sua própria vida e onde você está e como você é. E isso tudo molda o quesito do que é felicidade. E aí, somando as coisas, às vezes a gente tem mais sentimentos de alívio do que de fato ser feliz constante. Porque o alívio é aquilo, eu me criei uma expectativa no emprego, deu tudo errado no começo, mas depois deu certo. Ai, que alívio. Você sai, você comemora e esse alívio te dá o gás pra você sonhar de novo. E a felicidade acaba sendo esses flashes entre interpretar quando você tá aliviada de uma coisa não ter dado uma frustração ou, de fato, quando você vê que ela é genuína e que pode ser em um momento muito ruim da sua vida, como também pode ser em um momento muito bom. E emocionalmente a gente vê que isso é extremamente saudável, porque a gente aprende sobre, por exemplo, a felicidade em momentos onde você tá com uma grande angústia, porque a angústia te tira o que talvez a vitalidade da felicidade te traz. Mas sem a esperança de chegar na felicidade, você não sai daquele período angustiante. E quando a gente fala de em que idade isso pode acontecer, esse aprendizado pode acontecer, na psicologia nunca se tem uma idade. Você pode aprender... Eu diria hoje. Exatamente. Hoje. O agora, né? O que você tem em mãos pra fazer e descobrir. Dá pra se reinventar em personalidade aos 28 anos, como dá aos 37, aos 40, aos 60, aos 70. Você trouxe uma coisa muito maravilhosa, essa do se reinventar. Porque a gente, né, sobre essa perspectiva, né, da idade e das metas, eu acho que na nossa infância a gente acaba criando cartilhas, ideais, né? Não sei, mundos ideais. Então, sei lá, eu tenho um irmão, então eu sempre achei que eu fosse ter 2 filhos
Porque foi assim que eu aprendi o amor dentro da minha casa e funcionou. Aí a família, pais e mães, casados, felizes para sempre, 2 filhos. Eu tinha toda uma expectativa. E a mulher, por exemplo, basta nascer para você esperar que ela materne, para você esperar que ela deseje ser mãe, para você esperar... Então, aí tudo bem, fora, não vamos nem entrar no mérito do que os outros esperam de você, né? Nem só os outros, como dentro da tua casa, teu pai, tua mãe, porque também isso é uma outra conversa. Mas pro que você escolheu como desejo, né? O que você escolheu desejar. E você escolheu lá atrás, aí você tá perseguindo isso, né? Você tá uma vida inteira correndo atrás disso. Mas outra coisa muito importante é a gente, com o tempo, ir revisitando esses desejos e entender se eles permanecem, ou se de fato eu tô indo atrás disso só porque eu quis muito isso ali, mas isso agora, eu ainda quero isso ainda faz sentido pra mim, né? Tipo, quando eu vou ser feliz para sempre, isso é uma grande utopia, isso não existe, você vai ter muitos momentos felizes. Eu acho que o grande barato é você encontrar um flow, que as coisas, a angústia vai caminhar junto, porque ainda mais nessa era que a gente vive, né, na velocidade, né, com a inteligência artificial aí correndo atrás da gente, desesperadamente a gente tá nessa... E tudo mais, assim, é muito louco se a gente parar pra pensar, quando a gente conquista uma coisa, são segundos de euforia pra próxima coisa chegar. Sim. Né? Uma meta é batida e a outra já tá na tua porta aqui, né? Você quer um negócio e pouco, a gente goza pouco das nossas conquistas, né? A gente não abre essa agenda para comemorar. Então, assim, como é que a gente vai viver bem, saudável, equilibrando tudo isso, sabe? Conseguir... Pensando no que vocês estavam falando, é isso. Às vezes a tristeza precisa existir pra gente saber o que é felicidade. Exatamente. Você precisa cair pra você querer levantar. E eu sinto que hoje a gente tá numa geração tão anestesiada que foge da tristeza. Eu não quero sentir. Eu quero só sentir a felicidade. Mas é importante sentir, chorar. Tá naquele momento de, né, nossa, não tô bem, mas entender por que aquilo tá acontecendo. E mais do que isso, como a Júlia falou, né, aceitar a mudança. Porque a gente muda. Isso é tão importante. E aí aquelas pessoas vêm de fora, você não é mais a mesma. Não sou. Até porque, se a gente olhar pra fora, né, a gente tá falando de expectativa de vida também, é importante colocar esse dado aqui. Nos anos 40, a expectativa de vida das mulheres era de 48 anos. Hoje, a expectativa da mulher é de 79 anos, ou seja, aumentou muito. Então, nos 48 anos lá atrás, com 28... estava no meio da vida. Não, e é por isso que a gente também olhava esses adultos naquela época de... Tem um negócio, não sei se vocês viram isso na época que essa última novela, que foi um remake, como chama essa novela? Que foi um remake, Vale um grande Tudo? sucesso. Vale Tudo. Você viu as fotos comparadas? Tipo, a Renata Sorrah na época e a Paola Oliveira hoje. Aí, o Renato Goya, não lembro quem era, mas assim, eu caí nesse carrossel, que não tô uma boa espectadora de novelas, mas aquele carrossel me pegou. A retratação, né? A mesma idade, as mulheres e os homens também hoje, como a gente olhava naquela época, que pareciam realmente pessoas muito mais velhas do que hoje são as que têm a mesma idade, né? Aparentemente, fisicamente falando. Sim, e como não se comparar também, né? Porque hoje, naquela época, a gente não tinha internet, então a gente se comparava ali a nossa vizinha, Sim. a pessoa que passava na rua, que aí você imagina ali uma vida que ela tem. Hoje, você abre o celular e você se compara em 1 minuto a 350 mulheres. Antes você comparava um recorte muito possível, que era a pessoa do seu bairro, da sua escola. Hoje você tem lá a modelo da Victoria's Secret a seu alcance com 2 cliques, entendeu? Você acordou às 9, a influenciadora que anda de jato e helicóptero. Exato. E tem, sei lá, 15 né, uma vida... cachorros e 2 crianças e tá ótimo. Você acordou às 10, a pessoa já correu, já levou o filho na escola, já fez tudo, já meditou, fez uma reunião, já liderou 50 pessoas. Meditou, abriu 5 negócios e... Enfim. Como se posicionar nesse mundo hoje, então, Sara, em que a comparação ela é tão presente ali no nosso dia a dia? A comparação é esse lugar, né? Que ela pode ser muito boa e muito ruim, porque quando você se compara com o seu próprio tempo, com a sua própria vida, a comparação ela é um sentimento extremamente motivacional até quando a gente fala de saúde mental, mas quando ela tem a lupa que vai te impulsionar. Mas na maioria das vezes a gente acaba alimentando a comparação somente a partir do que é externo a nós, né? A minha linha da psicologia, inclusive, que ela chama fenomenologia existencial, parece um beabá muito gigantesco, mas a gente estuda muito sobre como atribuir
sentido às coisas e aí sim trazer aquilo pra sua realidade. Então, por exemplo, essa plantinha, ela me lembra a plantinha que eu ganhava do meu pai quando eu era pequena, então eu tenho um olhar afetivo sobre ela e eu gosto dela aqui, então ela faz parte do meu mundo. Mas talvez, se pra você, por exemplo, isso nunca foi uma lembrança, é só uma decoração. Então você tem um sentido ali de que é uma decoração, mas ele não é afetivo, então ele não se compara com nada na sua vida, ele não se associa a nada assim. Então, se a gente fosse fazer uma corrida contra o tempo para ver quem ia ter mais vasinhos de flores em casa, talvez você já estaria na desvantagem porque você nem se importa com isso. Agora eu me importo. E aí, por isso que eu vou fazer o possível para estar atrás sempre de novos vasinhos para decorar ali o meu ambiente. E essa comparação de melhorar o que faz sentido para mim vai ser saudável na minha lupa, mas pode não ser na sua porque não faz parte da sua vida. E essa é a grande jogada da comparação, quando a gente tenta eliminá-la 100%, porque vai te fazer mal se você for sempre comparar com algo externo a você mesmo. Mas se você quer se comparar com você mesmo para se impulsionar dentro da sua própria vida, para impulsionar suas novas versões, abraçar os seus novos movimentos, é um sentimento extremamente importante que a gente não tem como eliminar. Então, toda vez que eu vou resolver responder uma pergunta sobre comparação, eu gosto de lembrar, né, que ela é extremamente importante quando você usa a sua própria lupa para comparar sobre a sua vida, a sua trajetória, aquilo que você quer. Mas quando você quebra a barreira daquilo que não é seu e se compara com o que é do outro, que nunca teve sentido na sua vida, aí vai ter dor, aí você vai começar a ouvir as suas próprias vozes internas de que talvez você não seja o suficiente, de que, olha só, se ela consegue na mesma idade ter uma família, ter tantos filhos, ter tempo para meditar, eu tenho a mesma idade, eu não consigo, não faz sentido para mim, não entra na minha vida, você vai começar a ouvir as suas vozinhas de que o erro tá em você. E o erro não está em você se não faz parte da sua realidade no agora. Então aí são as comparações injustas que a internet ainda ajuda mais ainda da gente chegar nessa parte injusta da comparação e não na positiva. Porque a internet, você vê um vídeo agora e daqui 2 segundos você já esqueceu o que você viu. Só que quando isso chega no nosso inconsciente, nas nossas dores, por mais que você esqueça, no momento que você estiver fragilizada, você vai lembrar daquela história daquela menina que você viu o Reels, que tem 7 casas em Orlando, e você vai falar, tá vendo? Eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu tô fazendo tudo errado. Não é alguma coisa, é tudo errado. Nossa, tô aqui me matando todos os dias e não comprei nem a minha em São Paulo, entendeu? São Paulo. É uma loucura. E que injusto a gente fazer isso com a nossa própria vida, independente da época, né, em que nós estamos. E a gente tem a Júlia aqui, que é uma pessoa que inspira muita gente na internet. E você tá na internet há muito tempo, ou seja, as pessoas acompanharam todas essas fases que você viveu. E eu te acompanho há muito tempo e eu sempre vi muita sinceridade no que você divide com as pessoas, inclusive não só a parte boa. Sim. Então as dúvidas, os questionamentos. Então, como foi pra você fazer 40 anos e dividir isso com as pessoas também, pra que você não seja esse objeto de comparação que vai gerar uma frustração também em quem te acompanha? E porque eu acho que essa é a grande sacada, né? E que eu acho que é a grande cilada também, porque o mais comum é você ver as pessoas se comparando às outras, porque tá todo mundo com o celular na mão o tempo inteiro. Então, a partir do momento que você tá com o seu celular na mão, você não tá olhando pra quem você era e quem você quer ser. Você tá olhando pra vida da colega que tem, né, sei lá, que tá conquistando o mundo enquanto você tá de pijama no sofá rolando o feed, entendeu? E isso eu me identifico também. Eu acho que tá todo mundo ali sofrendo do mesmo mal, vivendo na mesma era, né? Eu acho que no meu trabalho, em algum lugar, eu sempre... o que mais me motivou, assim, foi sempre entender e valorizar e exercer essa responsabilidade de ser um gatilho bom. Porque eu identifico quando um gatilho ruim me pega, né? E não só no conteúdo, mas na vida, né? Do tipo, eu tô sempre fazendo esse exercício de como eu vou sair dessa conversa. Como essa amiga minha me faz sentir. Como eu terminei esse livro. Essa música, né? Então, eu sempre tô buscando coisas que me transformem positivamente, mesmo que em provocações, ou mesmo que pensando diferente de mim, né? Que são, não, né? Acho que tá dando pra entender o que eu tô falando. Então, eu sempre quis, sempre tive como meta ser um gatilho bom. Desde um meme, uma bobagem que eu poste, que arranque um sorriso num dia ruim de alguém, como as conversas mais
profundas que eu me proponho e me exponho muitas vezes no meu podcast, que eu sinto como um território mais seguro, né? Que é a minha comunidade mais aquecida que tá lá, né? Então esse sempre foi um desejo, porque eu reconheço muito o tamanho da responsabilidade. Eu reconheço muito até onde eu posso entrar na vida daquela pessoa, assim, né? Quando eu lancei meu primeiro livro, eu realmente comecei, né? Eu tô fazendo isso há 16 anos, né? Eu tô na internet há 16 anos, é muito tempo. Eu comecei no começo mesmo, junto, né? A palavra influenciadora nem existia ainda, eu já tava lá fazendo isso, que a gente ia aprender a nomear depois. E tiveram alguns momentos que foram muito decisivos e definitivos, assim, para eu até aceitar essa profissão mesmo, que no começo foi tão criticada, né? No começo as pessoas lidavam com uma coisa tão pejorativa, sem profundidade, sem conteúdo, parecia que era uma coisa muito superficial. E eu sempre me encontrei na profundidade, assim, sempre gostei de sentar com você, eu vou querer saber de você, eu vou querer falar de mim, eu vou querer que a gente chegue e descubra um lugar novo juntas, trocando o que eu sei, o que você sabe. E aí, quando eu lancei meu primeiro livro, e aí foi uma noite de assinatura de livro e tal, e eu fui madrugada adentro conhecendo essas pessoas. Tipo, os números deixaram de ser números e viraram pessoas me contando histórias e me contando até onde o meu conteúdo entrou e transformou de alguma maneira. Para além da dica da viagem, da dica da roupa, da dica do filme, eu sempre gostei de falar de comida, de viagem, de filme, né? Sempre tive uma coisa muito trocar sobre tudo um pouco. Mas pra gente refletir, pensar sobre quem a gente é e o que a gente quer viver e tal. E ali foi quando eu fiz as pazes com a profissão, porque nem eu aceitava muito essa profissão. Eu tinha esse preconceito dentro de mim também. Eu vim do jornalismo, eu vim de um outro lugar, então eu também estava descobrindo o que era isso, sabe? E eu me aceitando, acho que também, né? Entendendo que era ali mesmo o meu lugar. Então esse foi um marco. E de maturidade também, né? Você chegou a fazer um vídeo falando justamente sobre o tema de hoje, né? Que é como você se sentiu, a diferença em relação aos seus pais. Sim. Que não era o começo da velhice. E as pessoas se identificam muito, porque são pessoas que cresceram com você e têm a mesma idade, muitas vezes. E desde dali, que foi bem no começo, eu já me senti muito segura. Então, muito segura. Então, eu sempre, por exemplo, quando engravidei, tinha uma coisa, né? Eu descobri muito cedo que eu tava grávida, e aí meu médico falou: não vai contar pra ninguém, não queria que eu contasse pra minha família, porque é muito comum, até 12 semanas, tem que esperar 12 semanas. Aí eu falei, eu vou contar. Eu não contei nem só pra meus pais, né, todos os avós, as famílias, né, todas, mas eu contei também, porque eu falei, se o plano da vida for diferente do meu, né, se... Né, sabemos do risco, tem uma porcentagem de uma primeira gravidez, eu nunca tinha engravidado antes de engravidar da minha filha, ser interrompida por algum motivo, se a natureza pensar diferente e o plano não for o que eu desejo, eu vou dividir, porque eu não tô aqui para contar só o que deu certo, entre muitas aspas, tá? Porque eu acho que às vezes tem muita coisa que o dar certo ele é também subjetivo. Tudo é muito subjetivo, então né? eu sempre me senti muito segura. Quando eu tô vivendo o meu melhor e quando eu tô vivendo coisas que eu não escolheria viver, se pudesse, se fosse dona do roteiro da minha vida. Sim. Então, pra mim, e os 40 eu chego com muito mais segurança, não só de quem eu sou, não só de que eu não controlo nada, a maternidade também vem, às vezes eu com 20 e poucos achava que eu tinha algum controle ainda, e desejo não ter mesmo, porque a vida é movimento, eu quero estar sempre em movimento e tal. Então eu já tinha aprendido, hoje eu já aprendi mais coisas ainda, mas desde então, e graças a Deus até aqui, a minha comunidade, ela é uma comunidade que me deixa muito segura, assim. Eu acho que ela me lê muito, elas descobrem coisas sobre mim antes de mim mesma. Não, às vezes eu tô processando. Às vezes elas me trazem insights maravilhosos pelos meus stories. E eu olho e eu levo pra minha análise. Eu falo, cara, a @Juliana, olha esse print aqui. Ela veio me falar. Ela me lembrou. E eu falei isso.
Olha que louca, como é que faz muito sentido isso que ela tá falando. Então criou uma comunidade muito protegida, eu acho. Sim. E eu acho que a gente vai atraindo semelhantes, assim, né, pelo caminho. Por isso que é bom ter mulheres conversando. A Júlia falou sobre esse roteiro e eu queria propor um exercício para você que tá assistindo. Pensa nos seus pais, no seu pai ou na sua mãe. Na idade que você tem hoje, o que eles estavam fazendo, o que eles já tinham conquistado, é muito diferente? Vocês já pararam pra pensar nisso? A minha mãe, com a minha idade, já tinha 3 filhos, já tava casada, já tava trabalhando, vivendo a vida dela, e eu falo assim, socorro, será que eu tô atrasada? Só que é isso, a expectativa de vida mudou muito, né? O meio da vida ali hoje é completamente diferente. E de lá pra cá a gente tá ocupando muitos outros espaços, graças a Deus, né? Totalmente. A gente tá brabona aí. E a mulher também, no na mercado época, de trabalho, época, né, da minha mãe pelo menos, acho que imagino da mãe de vocês também, era uma mulher que estava ali focada em maternidade exclusivamente muitas vezes. A mulher que pensava em trabalho, ela estava muito à frente do seu tempo, né? A mulher que construiu carreira, a mulher que pensou nisso, que se permitiu pensar nisso, né? Então hoje parece que a gente está um pouco também focada na carreira, muitas vezes até mais. Então muita coisa mudou, né? Eu sempre me pergunto isso, porque com a minha idade agora, 28 anos, a minha mãe tava tendo a minha irmã, né, mais velha. Não! Eu tava nascendo, né? Na verdade, viajei. Ela teve a Natália, que é minha irmã, com 24, e com 28 anos eu nasci. Então, e a minha mãe, ela tinha uma vida muito diferente do que eu tenho hoje, e isso é sempre o que me faz pensar e me questionar. Eu não penso nesse lugar de, meu Deus, eu estou atrasada em comparação a isso, porque conversando com a minha mãe, ela mesma fala que talvez ela gostaria de ter tido nós duas, mas com um pouquinho mais velha. Os 28 foi, na verdade, uma exigência, porque ela casou com 18, e aí depois que ela casou, ela foi construindo a vida com meu pai, trabalhando, ao mesmo tempo que criando essa nova versão dela quanto mãe, e ela me traz isso num conflito tão grande que foi pra ela emocionalmente, que deu certo, que ela é super feliz, mas eu penso, nossa, ainda bem, então, que eu não tenho 2 filhos ainda, porque eu acho que eu não ia conseguir sustentar tudo isso emocionalmente. Eu não ia conseguir olhar pra minha vida do agora e pensar como se encaixa essa realidade que a minha mãe viveu com essa idade. Na minha vida não se encaixa em nada, porque eu galguei outras coisas, né? E eu achei muito legal o que vocês falaram também sobre esse script que a gente recebe quanto mulheres, e que a minha mãe já quebrou um pouquinho na época dela essa expectativa, porque por mais que ela estivesse parindo a sua segunda filha, literalmente agora com os 28 anos, a minha mãe sempre foi professora, ela gostava muito de trabalhar, da sala de aula, e ela sempre lutava muito com isso dentro de casa, porque também tinha uma expectativa de que ela realmente, pelos meus avós, pela família dela, família do meu pai, de que ela parasse um pouquinho com a carreira dela, para que ela cuidasse então da gente, das 2 filhas. E a minha mãe nunca quis isso, né? Ela queria muito e ela foi muito presente na minha vida. Mas aí foi o momento em que eu cresci também em sala de aula com ela, porque eu já fui várias vezes com a minha mãe dentro dela. Ela na turma dela dando aula e eu pequena lá, sentadinha, desenhando, porque minha mãe tava dando aula e não tinha com quem eu ficar no dia. Sabe aqueles dias que a avó que ia cuidar precisou fazer uma outra coisa, a escola cancelou a aula. A minha mãe não parava a vida dela e me levava pra eu assistir uma aula dela junto. Então ela também quebrou um pouco essa expectativa que tinha sobre ela, e isso me tranquiliza quando eu penso que agora, aos 28 anos, talvez eu esteja diferente do que ela estava, mas porque eu estou gerindo outras coisas que pra mim também são importantes, como, por exemplo, a carreira, como, por exemplo, os meus próprios sonhos pessoais, e que lá na frente também, não tenho nem como ter filhos agora, mas lá na frente, se isso acontecer, vai estar no tempo certo das coisas. Mas é muito doido pensar que ela vivia uma vida completamente diferente da minha aos 28 anos. E eu, particularmente, acho que fico aliviada em, por exemplo, agora eu tava gerindo outras coisas, entende? Eu acho que uma pergunta que eu me fiz, até fiz um episódio sobre isso um tempo e trouxe pra casa com os meus pais, que é, a gente pensa muito, né, essa comparação de quem sua mãe era quando ela tinha a sua idade, né? Desde sempre. Eu me lembro criança, eu falava, não, minha mãe com 26 já tinha os 2 filhos e a nossa relação com ela é perfeita e vai ser igual e darararararará. Isso eu adolescente, né? Eu fui ter minha filha com 35 anos. 35, eu engravidei com 35, ela nasceu com quase 36. E aí, o que também, com o tempo, eu entendi que era uma pergunta muito mais interessante do que quantos anos minha mãe tinha, quem ela era com tal idade, quase como uma meta que é a história da sua mãe, você não tem nada a ver com isso. Me pareceu muito mais interessante, depois de um tempo, descobrir que eu pouco sabia sobre quem ela era antes dela engravidar. Quem era essa mulher? Que sonhos ela tinha?
pelo que ela passou até ela virar mãe? Porque é um portal que se abre mesmo. Quem tem filho sabe. É um antes e depois. É um livro ali que você vai fechar para começar outro. Não tem como você passar ileso. Uma transformação na sua vida, em você, vai acontecer, sabe? Não tem como. É inevitável. Então, assim, quem era essa mulher? Tipo, pelo que ela passou até chegar ali? Sim. E tem coisas que muitos filhos passam uma vida inteira sem saber. E ela, às vezes, eu vou tentar cutucar, até muito no meu processo de gestação e no meu puerpério, eu tentava puxar dela, eu falava assim, isso aqui é muito difícil que eu tô passando. Você nunca me fala. As mulheres não estão na rua protestando, tipo assim, por uma noite de sono, protestando, né, pela disparidade absoluta que é entre o pai e a mãe. Não estão. Aí ela, não, eu não. Eu falei, mãe, você não tinha nem o direito. Não me falou. Você não sabia nem o que era puerpério. A primeira vez que minha mãe ouviu a palavra puerpério foi no meu podcast, no meu Imatretos. Porque daí eu criei este podcast, porque assim, a gente precisa falar sobre isso. Com certeza. E muitas coisas ela viveu e não se autorizou nem a sentir, porque daí você vai achar que você é a pior mãe do mundo. E quanto menos a gente fala, mais mulheres estão por aí sozinhas, passando por o tal do não vai contar que você tá grávida. E se você perder? Pô, se eu perder, vamos juntos aqui passar sobre isso, porque acontece. E no final nem é um zelo com a mulher da perda, é um zelo de não conta, porque como é que você vai contar para as pessoas que você não foi capaz você é de menos gerir uma mulher, vida? você é menos... Isso é tão... Não é nem pra proteger a gente esse segredo, quantos mulheres, quantas tentantes, tá aí uma outra camada invisível de mulheres que ficam passando por aquilo sozinhas. E depois fala, nem pra minha mãe eu contei, porque era muita pressão. Pô, tudo é muita pressão pra gente. Tudo é muita pressão pra gente. Se a gente não se juntar aí pra gente entender que no 1001, né, como a gente tá muito ali focado na maternidade, é um universo vastíssimo, né, de variáveis. O que tem de mulher que levanta uma coisa, e às vezes são coisas raras mesmo, né? Ou um bebezinho que nasce com alguma questão que é raríssima, ou uma mulher que teve uma complicação raríssima na gravidez, ou tentando engravidar, ou no parto, ou não sei o quê. Aí ela fala achando que ela é a única no mundo. E basta ela falar para ela encontrar outras mulheres que também viveram aquilo. E o processo acaba sendo muito menos solitário. Não necessariamente mais fácil, porque a gente vive coisas muito difíceis na vida mesmo. É isso, a gente vai viver coisas muito difíceis. Mas quando você tem alguém ali, né? Tipo, vamos formar essa comunidadona nossa, feminina, pra gente se unir e tentar fazer os desafios de cada um serem menos difíceis quando a gente se encontrar no olhar do outro, sabe? E pensar que muitas vezes a geração das nossas mães, ou até a geração anterior, tá aprendendo com a nossa e revisitando coisas que viveu e que não sabia que eram uma questão, não sabiam que não necessariamente precisavam dar conta de tudo, né? Porque uma geração que batia no peito e falava, tá tudo bem. Porque não se permitia falar e ninguém tava lá pra ouvir também, né? Muito menos as outras mulheres que eram competição naquele momento. A gente tem alguns mitos e verdades aqui que eu vou jogar pra gente entender se são, né, se a gente tem que se preocupar com isso ou não. Toda pessoa passa por uma crise quando chega aos 30 ou aos 40 anos. É mito ou se é verdade? Toda pessoa é muita gente, Eu acho que tudo é muita coisa, realmente. Eu acho que é mito. Eu acredito que pode ter uma grande parcela que passe por uma crise entre essas duas idades, mas a idade em si não gera crise em ninguém. Emocionalmente falando, se eu puder falar como psicóloga, a idade em si não gera crise em ninguém. O que gera crise são as expectativas moldadas socialmente sobre essas idades e principalmente sobre os corpos femininos. Então, eu acho que o que pode atrair a possibilidade de uma crise dos 30 e dos 40 são todas as pressões que a gente tem sociais, do script do ter, né? Você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ser assim, é o que faz você talvez chegar a um lugar de muita reflexão e muita autocobrança. Pode acontecer também nessas idades de você também aproveitar então essa onda de que os 30 e os 40 podem ser um marco e realmente querer fazer um grande rebrand na sua vida e realmente querer entender o que você gosta, o que você não gosta, como você gosta. E isso pode ser entendido como uma crise também? Pode, mas eu acho que a idade em si é um mito, são mais as consequências sociais e não é todo mundo também. Você já teve ou tem medo de envelhecer, Júlia? Nunca tive, sempre quis, sempre me interessei.
pelo que vem no dia seguinte. Mas agora eu tô com 2 medos que são novos. É de enxergar o envelhecimento nos meus pais, né? Assim, de começar a considerar a possibilidade de algum dia, né, a ordem natural da vida, eu não gosto nem de colocar em palavras isso, assim, um pânico. E por conta da minha filha, eu comecei a fazer umas contas, assim, tipo, comecei a fazer musculação, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, porque eu quero. A Cora tem uma bisa e um biso que ajoelham no chão e pegam ela que pesa 20 quilos e levantam ela no colo sozinhos. O meu pai não faz isso. Meu pai, que nunca fez musculação, não consegue, muito mais jovem. Então eu quero ser igual a Bisa e o Biso da Cora. Eu comecei a ter essas preocupações de acompanhar a minha filha e de poder, se um dia for do desejo dela também ter filhos, carregar meus netos no colo, sabe? Assim, de estar lá, dona do meu corpo, fazendo meu xixi sentada, me limpando sozinha, por muitos anos, sabe? Assim, eu acho que veio esse medo. Mas eu me acho interessantíssima mais e mais a cada dia que passa. Eu brinco, eu falo, parece que vou renovando tipo, a cada nossa, eu dia. descobri um negócio aqui que agora, o brilho que me trouxe, sabe? E não é sobre o corpo. É óbvio que, né, o colágeno, ele, tipo assim, não é sobre isso. Mas aí as outras coisas que você vai descobrindo que são sobre isso aqui, você vai só ganhando, sabe? Sim. E é legal porque é um olhar diferente pro exercício também, que só a maturidade traz. Não é o exercício pela estética. A gente também, obviamente, quer se sentir bem no próprio corpo, mas é o exercício pelo futuro, pelo envelhecimento saudável. E acho que é um olhar que a gente, que é dessa geração, tá começando a entender agora, que é uma reserva que a gente faz. Outra questão que eu vou colocar aqui. Depois dos 40, mudar de carreira é mais difícil psicologicamente do que aos 20. Psicologicamente. Tá. Vamos ignorar as dificuldades que o mercado de trabalho... Eu vou deixar especialista falar. Eu acho que muitas pessoas acreditam que é mais difícil você mudar de carreira aos 40 do que aos 20, mas psicologicamente falando, quando a gente decide mudar de carreira, quando você tem 40 anos, você consegue ter um olhar mais mensurável do que você quer, do que você já viveu, como você viveu. E, às vezes, é muito mais fácil você ter escolhas mais certeiras quando você tem um nível de experiência a mais na sua carteira do que quando você está começando as suas experiências agora. Então, psicologicamente falando, é mais fácil você mudar e estar coerente com a sua decisão, entendendo um pouco mais sobre os riscos e fazendo uma parcela de o que a experiência é válida para sua tomada de decisão quando você está com uma idade mais amadurecida com os amadurecimentos da vida. Mas o que a sociedade fala é o contrário, né? Porque daí eles colocam em comparação o tempo. Mas você tem mais tempo quando você tem 20 anos de pegar uma carreira que você iniciou e já fazer uma outra. Não que você não... E talvez você não vai ter esse tempo se você tem mais idade, se você tem mais 40 anos. Mas a temporalidade, quando a gente fala de cuidado emocional, ela só é mais uma camada importante a ser considerada, mas ela não é determinante, né? O tempo, ele não determina o quanto você consegue reinventar e fazer boas escolhas, porque você faz do seu tempo aquilo que você tem ferramentas e insumos para a sua sobrevivência, para que ele aconteça. Então, psicologicamente, quanto mais experiência você tem para conhecer a si mesmo e conhecer os seus próximos passos, mais te dá uma segurança naquilo que é seguro para você de decidir algo. Então, eu diria que uma pessoa com 40 anos que hoje quer mudar de carreira com foco em estabilidade emocional, em estabilidade financeira, ela já consegue mensurar riscos e decisões muito mais do que uma pessoa com uns 20 anos que talvez não teve tantas experiências onde ela construiu uma segurança patrimonial ou quando ela entendeu que o mudar não vai depender somente dela. Não depende de outras pessoas, depende só dela ir. Então, a minha resposta é que quanto mais experiências você tem, talvez mais riscos conseguem ser mensuráveis, mais decisões, e você se sente até mais dona de si se você consegue fazer esse estudo emocional sobre si mesmo com mais experiências, né? Aos 20... você tem possibilidade, você tem tempo e você começou agora, então vai dar certo. Você acha que sabe tudo também, a gente não sabe nada, a gente não sabe nada. Todo mundo pode mudar o tempo inteiro, gente, eu né? espero que você mude o tempo Por inteiro. favor. Eu espero que você tenha esse desejo pra você, né? Eu espero, é o que eu mais espero.
Que você deixar a inércia te levar pelas escolhas que você fez, ou por você achar que não tem saída, ou por você achar que tá velho demais, ou por você achar que não é capaz, ou por você achar que não merece, ou por você... sei lá por quê, né? E o que não significa também que você vai passar a vida... Quando eu falo da mudança, né? Às vezes dá até um medo de quem tá ouvindo interpretar isso de um jeito do tipo... Mudar não significa necessariamente você terminar casamentos, pedir demissão de empregos e querer outra vida, mudar de... Não é sobre isso. É isso, é revisitar os seus desejos o tempo inteiro. Revisitar quem você é o tempo inteiro. E, inclusive, reafirmar suas escolhas, né? Porque, sei lá, se você vai estar num casamento de 10 anos, que você se pergunte todos os dias, né? E refaça essa escolha, né? Tipo, escolha mais uma vez, porque isso é necessário para que esse casamento continue vivo e de verdade, e não um flow ali que você tá porque você acha que você não tem, né? Você ser dono das suas escolhas mesmo todos os dias, da vida que você quer viver. Mesmo sabendo que para viver a vida que você quer viver, você vai ter que fazer um monte de coisa que você não quer, que você não gosta, faz parte. Então, é tudo, são linhas muito, né, tem sempre os dois lados, mas assim, seja dono da sua vida, se responsabilize pelas suas escolhas. E queira aprender e se movimentar o tempo inteiro, né, a gente nunca vai saber tudo, né, tipo, você tá sempre aprendendo, queira ser melhor. A gente tem o direito de fazer tudo, gente. Sejamos exemplos de mudança para outras pessoas, né? Isso é totalmente importante. Obrigada, eu ficaria horas conversando aqui com vocês sobre isso, mas eu preciso encerrar, então obrigada mais uma vez. Voltem mais vezes, parabéns pelo trabalho. E obrigada, gente, a todos vocês, todas vocês que ficaram com a gente até o fim de mais um bate-papo aqui no Na Palma da Mari, entre mulheres, mas claro que a gente quer que todo mundo esteja aqui com a gente. Semana que vem tem mais. Até lá.